A paz do Senhor, eu sou a missionária Giovana Barros e hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que tem emergido nesses dias de isolamento social. As famílias têm sido expostas a um nível bem intenso dos seus relacionamentos, não é mesmo? Numa rotina normal, as famílias ficavam reunidas, normalmente pelo período da noite, ou ali no fim de semana, quando se procurava fazer uma atividade de lazer. Mas agora são 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos ali juntos no mesmo ambiente. E isso não deveria ser difícil, não é mesmo? Afinal, nós estamos com as pessoas que nós mais amamos. Nós estamos com nossos esposo, nossa esposa, estamos com os filhos, os pais às vezes, os avós, pessoas que amamos. Mas acontece que quando nós somos expostos à repetição das atividades, ao trabalho de casa mesmo, que nunca acaba, a gente sabe, quando nós temos ali que ensinar os filhos que não estão indo para a escola, essa rotina, a repetição, associada ao estresse da própria situação, vai fazendo com que os conflitos familiares aumentem. E isso não é nada bom. Eu gostaria, nesse contexto, de compartilhar com você uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 8, diz assim: "Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados." Será que você já imaginou quantas situações seriam evitadas se a gente simplesmente decidisse agir com mais amor? Jesus nos ensina que a lei pode ser resumida em simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E às vezes a gente pensa no nosso próximo como o vizinho, o irmão da igreja, o colega de trabalho, mas o nosso próximo mais próximo é aquele que está dentro de casa com a gente. Às vezes a gente guarda o melhor tom de voz, as melhores palavras, a melhor educação que a gente recebeu para as pessoas que estão lá fora. Mas deixamos de apresentar dentro de casa a melhor versão de nós mesmos. E aí eu pergunto a você, será que atitudes de amor não seriam úteis para que a gente conseguisse contornar essas situações de conflito? Normalmente a gente pensa em atitudes de amor como uma cartinha, como uma declaração, uns balões em formato de coração, mas não é bem isso. Isso tem o seu lugar, tem o seu momento, mas algumas atitudes simples podem ser consideradas atitudes de amor e elas podem, de verdade, encobrir multidão de pecados. Elas podem evitar tantas situações que nos afastam de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você algumas delas. A primeira atitude de amor que eu gostaria de dar um exemplo aqui para você é quando a gente decide ouvir mais e falar menos. Tem um texto bíblico em Tiago 1:19 que diz assim: "Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." Isso deveria ser um pouco óbvio, afinal a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, né? Ouvir mais e falar menos. Mas na maioria das vezes, o nosso orgulho quer que a gente fale um pouquinho mais. O nosso orgulho, no momento de uma discussão, quer que a gente seja aquela pessoa que vai dar a última palavra. E normalmente, essa última palavra é que magoa. No final das contas, ninguém quer magoar aquele que se ama, mas isso acaba acontecendo. Ouvir mais e falar menos pode cobrir muitos pecados, sabia?
engolir aquela palavra áspera, deixar para conversar depois, no momento que você estiver mais calmo, relevar, deixar passar. Isso tudo contribui para um bom convívio doméstico. Uma outra atitude de amor, quero outro exemplo, dedicar tempo àquela pessoa que você ama. E aí você pode dizer, mas missionária Giovana, o que mais eu tenho agora é tempo com a minha família. Mas muitas vezes os dias que nós vivemos favorecem que nós estejamos fisicamente no mesmo ambiente que os nossos queridos, a nossa família, mas ao mesmo tempo distantes. Estamos ali reunidos no mesmo espaço físico, mas conversando com outra pessoa, assistindo um documentário, gastando tempo numa rede social. Gaste tempo de qualidade com a sua família. Isso, meu querido, tem muito valor. Algumas pessoas dizem que o tempo é o bem mais precioso que nós temos, porque o tempo você não pode comprar. Se você perder um bloco de dinheiro, aquele bloco de dinheiro é recuperável, você pode trabalhar e conseguir mais. Mas o tempo que você perde, você não tem como recuperar. O tempo perdido não volta. Pense, meu querido, seus filhos só terão a idade que têm essa vez. Aproveite eles na idade que eles estão, porque esse tempo não vai voltar. Pense em como você pode investir um tempo de qualidade com a sua família, e isso vai contribuir para um bom convívio no lar. Outra atitude de amor que eu gosto de me referir é a entrega. Se entregar. O princípio do amor de Deus é a entrega, sabia? Tem um versículo muito conhecido que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, que Ele entregou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A entrega é um princípio do amor de Deus. Se entregar. Será que você tem se entregado em favor das pessoas que você ama? Será que você tem entregue a si mesmo em favor do seu esposo, em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais? Às vezes isso parece muito pesado, muito profundo, mas entenda, a entrega ela pode estar representada em pequenas renúncias. Às vezes abrir mão de um gosto, abrir mão de uma atividade em favor de outro, pode contribuir de maneira significativa para um bom clima no lar, no relacionamento. Entregue-se. Jesus se entregou por você. Entregue-se também em favor daqueles que você ama. Eu tenho certeza que esses que eu dei, esses exemplos que eu trouxe aqui sobre o tempo, sobre a entrega, sobre você ouvir mais e falar menos, são alguns exemplos de atitude de amor, mas que o Espírito Santo de Deus também traz à sua memória nesse momento algumas outras coisas que você pode fazer para melhorar o seu convívio no lar. Ore, peça direção a Deus. O Espírito Santo habita em você e Ele vai te instruir. Eu tenho certeza que se você apresentar diante de Deus a sua casa, a situação do seu lar, você será capaz de atravessar a tempestade desses dias de isolamento social e chegar junto com a sua família do outro lado, naquela margem, muito mais forte. Sua família vai chegar do outro lado, muito mais fortalecida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua família e te dê da sua paz, a paz que vem do Senhor.